Nancy, você vai mesmo se divorciar do Ryan e ir para o exterior continuar os estudos? Na sala de estar silenciosa, encarei o rosto surpreso da senhora Sullivan e assenti com a cabeça. Sim, tia Sullivan. E como a senhora sabe, eu nunca deveria ter me casado com ele. Fui apenas um substituto quando a noiva de verdade não apareceu. Agora que ela voltou, e ele está claramente mais feliz do que nunca, é hora de eu partir. A neve caía suavemente do lado de fora, criando uma cena de inverno pacífica. Sorri de leve. Estudar fora sempre foi o meu sonho. A senhora Sullivan me encarou, recordando o que aconteceu há 3 anos. A noiva original, Fiona Kim, havia fugido para outro país no dia do casamento. Enquanto Ryan estava parado no altar, com os olhos vermelhos e em choque, eu caminhei lentamente até lá com um vestido de noiva que mal cabia em mim e peguei o microfone. Me desculpem, havia muito trânsito. Cheguei atrasada. Essa única frase salvou a dignidade de Ryan e a reputação da família Sullivan. A senhora Sullivan suspirou profundamente. Ryan vai aceitar o divórcio. Balancei a cabeça suavemente. Ele já aceitou. Enviei os papéis há 2 semanas. Ele estava tão ansioso para encontrar a Fiona que assinou sem nem ler. Faltavam apenas 7 dias para que eu tivesse o certificado oficial de divórcio. Depois disso, estaria livre. E como a família Sullivan tem trabalhos classificados há 3 gerações, Ryan nunca poderia me seguir para o exterior. Nunca mais teríamos que nos ver. Assim que a senhora Sullivan abriu a boca para falar, uma voz grave veio de trás. Nancy, sobre o que está conversando com a mamãe? Me virei. Ryan, vestindo um terno preto elegante, caminhava em nossa direção. A senhora Sullivan instintivamente deu um passo à frente para repreendê-lo, mas lancei um olhar suplicante e a interrompi no momento exato. Estava com saudades e vim te buscar na saída. A expressão de Ryan era de culpa. Ele veio de propósito, depois de descobrir onde eu estava. Após nos despedirmos da senhora Sullivan, entramos no carro e deixamos a mansão. Do lado de fora, a chuva batia forte contra as janelas. Por dentro, o silêncio era ensurdecedor. Finalmente, Ryan quebrou o silêncio. Nancy, eu e a Fiona terminamos. Ela acabou de voltar e fez uma cirurgia no coração há alguns anos. Eu só estava ajudando ela a se adaptar. Espero que entenda. Olhei pela janela para a chuva. Se ao menos eu não tivesse visto como os olhos dele brilharam no dia em que Fiona voltou. Se ao menos eu não tivesse visto ele vender o relógio que tanto amava para substituí-lo por uma pulseira barata que ela deu. Se ao menos o celular dele tocou. Olhei para a tela. Sua expressão se fechou. Pode atender. Talvez seja importante. Fingindo estar tranquila, voltei a olhar pela janela, mas Ryan claramente ficou nervoso. Ainda assim, atendeu. O viva-voz ativou. Ryan, estou com tanta saudade que dói. Podemos nos encontrar. A voz açucarada do outro lado fez os nós dos dedos dele ficarem brancos no volante. Fiona, disse ele friamente, eu sou casado agora. Já te falei para parar de me tratar assim. Houve silêncio. Depois, a voz trêmula de Fiona retornou. Mas, Ryan, eu é que deveria ter sido a noiva naquele dia. O carro freou bruscamente no meio da estrada. Em 3 anos de casamento, eu nunca tinha visto Ryan perder o controle daquela forma. Você foi embora. Gritou ele, me deixou parado ali, sozinho. Silêncio novamente. Me desculpa, sussurrou Fiona, eu estava doente, não queria te preocupar. Não esperava que as coisas terminassem assim. Ryan, meu coração dói tanto, talvez seja melhor eu morrer. Assim você não vai mais ter que lidar comigo. Vai poder ser feliz com a sua substituta. A ligação caiu. Ryan entrou em pânico e me olhou, mas fui mais rápida. Tudo bem. Vou pegar um táxi. Vá. Veja se ela está bem. Ele hesitou, claramente dividido. Eu não vou até ela. Tenho algo urgente na empresa. Volto assim que terminar. Saí do carro sem dizer mais nada. Fiquei parada na chuva, segurando um guarda-chuva, observando o carro dele sumir no horizonte. Sorri com amargura. 10 milhas até em casa, a pé. 3 anos. 3 anos desde que me casei com um homem que nem ao menos lembrava meu nome. Os parentes sussurravam que eu era patética, apenas um substituto pelo amor verdadeiro dele. E ainda assim, eu acreditava, sob o luar, naqueles momentos fugazes, que era amada. Eu estava errada. Naquela noite, trovões cortaram o céu. A chuva caía como ondas, lavando o último resquício dos meus sentimentos por Ryan. Ao meio-dia do dia seguinte, ele ainda não havia voltado. Passei o dia apagando todos os rastros do nosso casamento nas redes sociais. Assim que terminei, vi a nova postagem da Fiona. Como é ser mimada pelo seu ex-namorado? 9 fotos. Ryan dando mingau na boca dela. Ryan segurando sua mão. Ryan ajoelhado ao lado da cama dela, com os olhos marejados. Uma pilha de presentes de luxo valendo dezenas de milhões. Legenda. Graças aos contatos do Ryan. Já nem estou mais brava. Os comentários foram cruéis. Ela foi embora e ainda assim encontrou o amor,
parece coisa de conto de fadas. Deve ter salvado galáxias na vida passada. Como você faz seu ex te amar assim? E então vieram as zombarias, comigo. Será que a substituta está lendo isso? Ela provavelmente achava que conseguiria conquistar o coração do Sr. Sullivan. Aposto que já está lá embaixo, implorando. Alguém brincou. Aposto meu Lamborghini que ela aparece em 1 minuto. Sorri, digitei uma única frase e publiquei. Aposto que ela nunca vai aparecer, nesta vida. A postagem explodiu. Mensagens privadas chegaram aos montes. Ignorei todas e fui fazer miojo. Então o telefone começou a tocar. Sem parar. Por quase 6 minutos. A senhora Zhang, a empregada, acabou entrando com o celular na mão. Senhora, o patrão quer que atenda. Eu atendi. Nancy, foi tudo um mal-entendido. Já mandei a Fiona apagar o post. Ontem não aconteceu nada, só fiquei lá porque ela estava se sentindo mal. Não pense besteira. Respondi com calma. Fiz miojo. Quer vir comer? Ryan fez uma pausa. Fico feliz que você não esteja brava. Mas, a Fiona está mal de novo. Estou levando ela ao hospital. Não se preocupe, somos apenas amigos. Ryan, onde você está? A voz aflita de Fiona atravessou o viva voz. Meu coração está tão apertado. Não me deixe de novo. A ligação caiu. Enviei uma única mensagem para Ryan. O documento que você pediu está no porta-luvas. Pode abrir. 2 horas depois, ele respondeu. Não precisa. Eu confio em você. Tenho certeza de que não é nada demais. Claro. Porque, naquele momento, só Fiona importava. Mais tarde, ajudei a levar doações ao orfanato onde fui criada. Sempre fui órfã, e aquele lugar me acolheu. As crianças correram até mim com sorrisos, ansiosas para contar suas histórias. No escritório da diretora, me despedi. Mamãe, vou estudar no exterior. Os olhos da diretora brilharam. Eu tinha sido a melhor aluna de física da Tsinghua, mas abandonei tudo para me casar com Ryan. Ela apertou minha mão. Nancy, isso é maravilhoso. Mas, isso não quer dizer que você e Ryan vão manter um relacionamento à distância. Olhei as crianças brincando do lado de fora e balancei a cabeça com doçura. Não é à distância. Eu me divorciei. A Fiona voltou. A diretora ficou em silêncio, depois suspirou profundamente. Então eu não estava errada sobre você. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas em silêncio. Dobrava cada peça de roupa como se estivesse guardando o passado. Minha mala era velha, mas resistente, a mesma que usei quando entrei pela primeira vez na mansão do Sullivan como noiva de última hora. Já se passaram 3 anos desde então, mas ela ainda cheirava levemente a lavanda e a quartos estranhos. A senhora Sullivan me observava da porta, com uma expressão impossível de decifrar. Eu ainda me lembro daquele dia, disse ela suavemente. Quando Fiona fugiu e você entrou em silêncio, sem dizer uma palavra. Não respondi. Já havia revivido aquele dia tantas vezes que os detalhes estavam gravados em meus ossos. O vestido desconfortável. Os sussurros dos convidados. Ryan se recusando a me encarar enquanto trocávamos os votos. Eu sei que nunca foi justo, ela continuou. Você merecia algo melhor. Sorri com educação e fechei minha mala com o zíper. Obrigada, tia Sullivan. Agora, só quero paz. Um carro me esperava para me levar até a estação de trem. Meu voo sairia naquela mesma noite. Ao sair, a neve começou a cair de novo, mais leve desta vez, como uma bênção silenciosa do céu. Ryan não apareceu para se despedir. Eu também não esperava que viesse. Na estação, sentei em um banco e observei as pessoas apressadas ao meu redor. Todos pareciam ter um propósito. Eu também tinha um agora. Finalmente, pouco antes do embarque, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Ryan. Você foi mesmo embora. Apenas isso. Sem pedido de desculpas. Sem explicação. Sem tentativa de me impedir. Desliguei o celular. Dentro do trem, sentei ao lado da janela. Enquanto a paisagem passava, pensei na mulher que Fiona devia ser. Bonita, frágil, com um problema no coração e uma história trágica de amor. O tipo que os homens nunca parecem esquecer. Mas eu não era trágica. Eu era real. Eu estive lá quando ele precisou de alguém, e mesmo assim continuei invisível. Meus pensamentos voltaram ao orfanato. As crianças. O cheiro de mingau pela manhã. A forma como a diretora sempre me chamava de sua estrela mais brilhante. Eu me perdi em algum ponto entre o altar e os corredores frios da mansão Sullivan. Mas agora, com cada quilômetro que se afastava entre nós, sentia pedaços de mim voltando. Ao chegar no exterior, respirei fundo. O ar era diferente. Mais frio. Mais cortante. Mas era meu. A universidade me recebeu com sorrisos educados e um dormitório que cheirava a tinta fresca. Coloquei a mala no chão e olhei pela pequena janela. Ninguém me conhecia ali. Eu não era a esposa de Ryan. Não era um substituto. Eu era Nancy Kim, uma estudante de física. 3 semanas passaram rapidamente. Meus dias estavam cheios de aulas, trabalhos e sessões de estudo madrugada adentro.
Pela primeira vez em anos, eu estava exausta de uma forma que fazia sentido. Tomava café com colegas e ria de coisas que não tinham nada a ver com Fiona ou Sullivan. Então, numa noite, ao retornar para o dormitório, vi uma figura familiar esperando junto ao portão. Ryan! Congelei. Ele estava mais magro. Cansado. Deu alguns passos à frente, incerto. Nancy, disse ele, com a voz baixa, eu precisava te ver. Fiquei olhando para ele. Como me encontrou? A senhora Sullivan me deu o endereço. Disse que eu precisava crescer. O silêncio se estendeu entre nós. A Fiona foi embora de novo, ele disse. Partiu para um tratamento no exterior. Disse que não queria mais arruinar minha vida. E você correu para mim em seguida? Perguntei. Não, respondeu rapidamente. Vim porque percebi algo. Quando Fiona foi embora da primeira vez, eu desmoronei. Mas quando você partiu, eu me quebrei. Virei o rosto. O vento cortava como navalha. Eu não preciso que você se quebre por mim, Ryan. Eu precisava que você me enxergasse quando eu estava ao seu lado todos os dias. Eu sei, sussurrou ele. Eu não vou voltar, disse com firmeza. Tenho sonhos. Uma vida. Não sou sua segunda opção. Ryan parecia querer argumentar. Mas, então, apenas assentiu. Eu vou esperar, disse. O tempo que for necessário. Não deveria, respondi. Por que eu não vou? E com isso, passei por ele e entrei no prédio. No quarto, fechei a porta e me sentei, as mãos tremendo levemente. Mas eu não chorei. Por quê? Pela primeira vez, eu não estava mais esperando que alguém me amasse. Eu estava me amando o suficiente para ir embora. As semanas seguintes passaram depressa. Entre aulas intensas, apresentações em grupo e leituras noturnas, reencontrei um ritmo que me lembrava quem eu era. Nancy Key, a melhor aluna de física. A garota criada em um orfanato que nunca parou de sonhar. Todas as manhãs, caminhava pela neve até o campus com um café quente na mão e música clássica nos fones de ouvido. Não era luxo, mas era paz. Um dia, recebi uma mensagem da senhora Sullivan. Espero que esteja comendo bem. Ryan parece diferente desde que voltou. Mais quieto. Mais sério. Não respondi. Ainda era cedo demais para me importar com mudanças que não significavam mais nada. Naquela tarde, depois da aula, fui chamada à sala da professora Lu, chefe do departamento de pesquisa. Era uma mulher de olhar afiado, conhecida por sua disciplina e padrões elevados. Respeitada. Direta. Você estudou na Tsinghua, certo? Perguntou. Assenti. Suas notas são excelentes. Temos uma vaga para assistente de pesquisa em nosso projeto conjunto com o Centro Europeu de Física. Eles pediram alguém discreto e competente. Pensei em você. Obrigada, professora, respondi, tentando manter a voz firme. Isso não é um presente, disse ela. É um teste. Vamos ver até onde você pode chegar. Inclinei a cabeça levemente. Entendido. Enquanto caminhava de volta para o dormitório naquela noite, permiti-me um pequeno sorriso. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava avançando com base no meu próprio esforço, não porque alguém precisava de uma noiva conveniente. Mas o passado ainda não havia desistido de mim. 2 dias depois, chegou uma carta na universidade. Sem remetente. Apenas o meu nome, escrito em traços firmes e marcantes. Dentro do envelope havia um cheque com uma quantia considerável e um bilhete. Eu te devia isso desde o começo. Por tudo que você abriu mão. Por tudo que eu nunca disse. Raya. Fiquei olhando para o papel. Meu primeiro impulso foi rasgá-lo. Mas parei. Não se tratava do dinheiro. Era sobre o fato de que, finalmente, ele reconheceu o preço do que eu havia dado. Ainda assim, coloquei o cheque em outro envelope e o devolvi pelo correio. Sem mensagem. Sem explicação. Apenas silêncio. Deixei que ele sentisse o que eu senti durante 3 anos. Silêncio. Naquele fim de semana, visitei a biblioteca da cidade. Era antiga, com tetos altos e estantes de madeira que cheiravam a poeira e histórias. Sempre encontrei consolo nos livros. As páginas não mentem. Não mudam de ideia. Elas guardam verdades sem condições. Sentei num canto tranquilo, revisando fórmulas, quando alguém tocou meu ombro. Era Elias, um colega da turma. Alto, de fala suave, com olhos gentis atrás de óculos redondos. Você saiu mais cedo ontem, disse ele. Guardei algumas anotações para você. Agradeci. Conversamos um pouco. Sobre física. Sobre professores. Sobre os melhores lugares baratos para comer perto do campus. Não foi nada demais. Mas foi acolhedor. Naquela noite, recebi outra mensagem de Ryan. Você recebeu o cheque. Só queria ajudar. Ignorei. No dia seguinte, outra mensagem. Sinto sua falta. Desliguei o celular. Elias me convidou para uma sessão de estudos em grupo na semana seguinte. Eu aceitei. Pouco a pouco, eu estava construindo algo novo. Algo pequeno. Silencioso. Mas meu. E ainda assim, mesmo avançando, pedaços do passado ainda flutuavam ao meu redor. Uma foto na internet.
Fiona em um baile de gala. Usando o colar que um dia fora meu. Um comentário nas redes sociais. Alguém mencionando meu nome, perguntando se eu era a mulher que Ryan havia se casado por engano. As pessoas não esquecem escândalos. Nem mesmo os silenciosos. Mas eu estava aprendendo a não me importar. Porque toda vez que eu resolvia uma equação difícil, toda vez que um professor elogiava meu trabalho, eu sentia algo que Ryan nunca me deu. Orgulho. Eu não era mais a sombra dele. Eu era luz por conta própria. O projeto de pesquisa me mantinha ocupada. Horas longas no laboratório. Análise de dados sem fim. Reuniões em vídeo com cientistas de várias partes do mundo. Eu estava cansada, mas era um cansaço que trazia uma satisfação silenciosa. Elias passou a fazer parte dos meus dias. Estudávamos juntos, pegávamos comida barata para a viagem e, às vezes, só ficávamos em silêncio, imersos em nossos próprios pensamentos. Ele nunca fazia perguntas demais. Nunca forçava nada. E por isso, eu era grata. Mas mesmo com os dias cheios, havia momentos em que o passado me alcançava. Numa noite, ao sair da biblioteca, notei um carro estacionado do outro lado da rua. Preto. Familiar. Congelei. O vidro se abaixou. Era Ryan. Ele saiu do carro, usando um casaco grosso e com o rosto de quem não dormia havia dias. Nancy, disse ele. Apenas meu nome. Nada mais. Não me movi. Por favor, disse baixinho. Apenas 5 minutos. Suspirei e me aproximei. Não por ele, mas por encerramento. Sentamos em um banco próximo. O poste de luz acima piscava. A neve começava a cair novamente. Eu não deveria ter vindo, disse ele após um tempo. Mas eu precisava te ver. Por quê? Perguntei. Porque fui um covarde, disse. Porque deixei outra pessoa me fazer esquecer quem esteve ao meu lado todos aqueles anos. Porque você nunca me pediu nada, e mesmo assim eu te dei ainda menos. Desviei o olhar. Eu sei que não posso consertar, continuou, mas queria te contar, a Fiona foi embora de vez. Partiu para um tratamento no exterior. Disse que, desta vez, não voltaria. Não respondi. Ela me pediu que escolhesse, acrescentou. E, pela primeira vez, escolhi ninguém. Porque percebi que nem sequer sabia quem eu era mais. Levantei-me lentamente. Então descubra, mas não me procure no processo. Ele me olhou. Você realmente não me ama mais, não é? Balancei a cabeça. Acho que amei a ideia de ser amada. Mas não a você. Não da forma como você queria alguém que não era eu. Ele sorriu, amargo. Eu mereço isso. Sim, respondi. Mas também te desejo paz. Afastei-me. Pela primeira vez em anos, não havia correntes me segurando. Nenhuma esperança persistente. Apenas liberdade. Ao retornar ao campus, Elias estava esperando do lado de fora do meu dormitório. Tudo bem com você? Perguntou. Assenti. Caminhamos juntos ao redor do pátio. A neve era macia sob nossos pés. Alguém do seu passado? Perguntou com delicadeza. Sim, respondi. Alguém que eu finalmente deixei ir. Ele sorriu. No dia seguinte, enviei minha candidatura para a Bolsa Integral de Pesquisa. Isso prolongaria minha permanência no exterior por mais 2 anos, cobriria minhas despesas e me permitiria trabalhar com laboratórios internacionais. Quando a aprovação chegou, fiquei olhando para o e-mail por um longo tempo. E então chorei. Não por causa de Ryan, nem por causa do passado, mas porque eu havia construído aquele momento com minhas próprias mãos. Naquele fim de semana, visitei o oceano pela primeira vez em anos. O vento estava forte. As ondas, barulhentas. Mas, em pé na areia, eu me sentia em paz. Tirei uma foto. Apenas o mar e o céu. Sem legenda. Sem filtros. Apenas a prova de que eu consegui. Mais tarde, recebi um último e-mail de Ryan. Vou parar de te procurar. Espero que encontre a felicidade que eu nunca consegui te dar. Respondi com uma única palavra. Adeus. E foi isso. Sem um final dramático. Sem reencontro. Sem retorno. Apenas a vida. Seguindo em frente. Silenciosa e real. Naquele ano, a primavera chegou tarde. A neve ainda se agarrava às bordas das calçadas, mas os dias ficaram mais longos e os alunos começaram a sentar do lado de fora entre as aulas. Eu já havia me acostumado com o frio, com o silêncio, com meu novo ritmo. Elias e eu nos aproximamos, embora nunca tenhamos dado um nome àquilo. Caminhávamos juntos depois das aulas, dividíamos refeições, trocávamos ideias e ríamos de coisas que, antes, passariam despercebidas por mim. Era leve, suave, um tipo de presença que não exigia nada e oferecia tudo. Numa tarde, depois de uma sessão no laboratório, Elias se virou para mim. Você já pensou em voltar? Olhei surpresa. Voltar para onde? Para o que você deixou para trás. Respirei fundo. Às vezes. Mas não porque eu sinto falta. Só porque me lembra o quanto eu avancei. Ele assentiu. Apenas isso. Sem julgamento. Apenas compreensão. Na mesma época, a professora Lu me chamou em sua sala novamente. Você tem se saído bem, disse ela.
Há uma oportunidade para apresentar nossos resultados em Genebra. Você será a única estudante palestrante. Fiquei em choque. É uma grande responsabilidade, continuou, mas acho que você está pronta. O voo estava marcado para o início de junho. Eu estaria em um palco diante de cientistas renomados do mundo inteiro, apresentando meses de pesquisa. Parecia irreal. Naquela noite, fiquei acordada por horas, pensando na garota que fui 3 anos atrás, usando um vestido de noiva 2 números maior, sussurrando desculpas num altar que nunca foi feito para ela. Que estranho ter acreditado, um dia, que o casamento definiria meu valor. Que ser escolhida, mesmo como substituta, significava ser amada. Agora, eu estava sendo escolhida pelo meu trabalho, pela minha mente, e por mais nada. No início de maio, enquanto organizava os dados da apresentação, recebi uma carta da diretora do orfanato. As crianças haviam feito desenhos para mim. Figuras de giz de cera com foguetes, estrelas e meninas usando jalecos sorridentes. Um dos desenhos mostrava uma garotinha segurando um troféu e sorrindo. Havia um bilhete junto. Sua história dá esperança a elas. Obrigada por não nos esquecer. As lágrimas vieram aos meus olhos. Naquele fim de semana, liguei para a diretora e pedi que organizasse uma videoconferência. Falei com as crianças uma por uma, ouvi suas histórias, seus sonhos. Prometi que voltaria assim que pudesse. E, ao encerrar a ligação, percebi algo simples e profundo. Eu não estava mais fugindo do meu passado. Eu simplesmente havia crescido além dele. Alguns dias antes do voo, encontrei um pacote na recepção do dormitório. Sem remetente, apenas o número do meu quarto. Dentro havia um caderno de capa de couro e um bilhete com uma caligrafia familiar. Para o seu próximo capítulo. Era da senhora Sullivan. Sorri com doçura e coloquei o caderno na estante. Eu o levaria comigo para Genebra. Na véspera da viagem, Elias apareceu com 2 cafés e uma sacola de papel. Pensei que poderíamos ver as estrelas uma última vez antes de você embarcar. Subimos ao terraço do dormitório, enrolados em cobertores, tomando café em copos de papel. As luzes da cidade lá embaixo brilhavam como estrelas caídas, e, pela primeira vez, o céu acima estava limpo. Está nervosa? Perguntou. Um pouco, admiti. Mas também, orgulhosa. Ele assentiu. E deveria estar. Você conquistou isso. Virei-me para ele. Obrigada. Por estar aqui. Por nunca me pedir para ser nada além de mim mesma. Ele sorriu. Nunca foi difícil. O vento era fresco no meu rosto. As estrelas acima eram incontáveis. E, pela primeira vez, eu me sentia completa. Não por causa de onde eu estava indo, mas por causa do quanto eu havia caminhado. O voo para Genebra foi tranquilo. Assisti às nuvens passando sob o avião e pensei no discurso que faria. Não apenas palavras num papel, mas uma prova viva de que eu havia retomado minha vida. No aeroporto, um carro me esperava com uma plaquinha com meu nome. O motorista falava pouco inglês, mas sorria com gentileza. Tomei aquilo como um bom sinal. O hotel da conferência era elegante, cheio de pessoas do mundo inteiro. Alguns usavam ternos. Outros, jalecos. Alguns, ambos. Fiz o check-in, desfiz a mala e revisei os slides mais uma vez. Tudo precisava estar perfeito. Na noite anterior à apresentação, houve um jantar formal. Professores, pesquisadores, patrocinadores e estudantes se reuniram em um salão decorado com lustres de cristal e toalhas brancas. Usei um vestido preto simples e fiquei à margem da sala, observando. Então ouvi uma voz familiar. Senhorita Kim? Virei-me. Um homem de cerca de 60 e poucos anos sorriu para mim. Apresentou-se como Dr. Bernard Keller, um dos principais físicos da equipe europeia de pesquisa. Eu já havia lido seus trabalhos por anos. Sua professora falou muito bem de você, disse ele. Estou ansioso por sua apresentação amanhã. Sorri educadamente e agradeci, embora minhas mãos estivessem um pouco trêmulas. Mais tarde, naquela noite, fiquei em frente ao espelho repetindo minha frase de abertura uma dúzia de vezes. Na manhã seguinte, entrei no palco sob luzes brancas intensas. Centenas de olhos me observavam da plateia. Respirei fundo. Meu nome é Nancy Kim, comecei, e hoje vou apresentar os resultados do nosso trabalho sobre compressão de campos de energia e seu potencial para sistemas sustentáveis. A sala ficou em silêncio. À medida que eu falava, o nervosismo desaparecia. Eu conhecia aquele conteúdo melhor do que ninguém. Era meu trabalho, minhas horas, minha dedicação. Eu não havia pegado aquilo emprestado de ninguém. Não estava substituindo ninguém. Aquele momento era completamente meu. Quando terminei, houve silêncio. E então, aplausos. Aplausos de verdade. Após a sessão, vários pesquisadores se aproximaram. Fizeram perguntas sobre métodos, resultados, estudos futuros. Respondi a todas com calma, com clareza. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail. Você foi pré-selecionada para a Bolsa de Intercâmbio Jovem Cientista. Por favor, confirme seu interesse. Fiquei olhando para a tela por um minuto inteiro.
Então respondi. Confirmado. Com gratidão. Ao retornar para o quarto, encontrei uma mensagem de Elias. Assisti à transmissão. Você foi incrível. Sorri e enviei de volta uma foto do crachá da conferência pendurado no meu pescoço. Você acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar, respondi. 2 dias depois, voltei para casa. Meu dormitório parecia menor, mas mais acolhedor. Eu havia mudado. Alguns colegas vieram me parabenizar. A notícia se espalhou. Até mesmo a professora Lu me deu um raro aceno no corredor. Semanas se passaram. Minha rotina voltou ao normal. Mas agora, tudo parecia mais intencional. Voluntariei novamente no centro comunitário local. Passei a orientar alunos mais jovens. Liguei para o orfanato uma vez por semana. Numa tarde, enquanto lia no parque, vi algo que fez meu coração parar por um instante. Um homem caminhando por um caminho familiar. Ryan! Ele parecia o mesmo, mas mais velho. Como se o tempo finalmente tivesse cobrado sua dívida. Estava sozinho, segurando um copo de café, olhando para a fonte. Observei de longe. Ele não me viu. Fiquei escondida atrás de uma árvore, com o livro no colo. Não senti raiva, nem tristeza. Apenas distância. Estávamos no mesmo lugar, mas vivendo vidas completamente diferentes agora. E isso era suficiente. Levantei-me, caminhei para o lado oposto, e nunca mais olhei para trás. O verão chegou com ventos suaves e tardes douradas. As árvores no campus balançavam com delicadeza, e o ar cheirava a pedra aquecida pelo sol e flores desabrochando. A vida havia se transformado em algo pacífico. Previsível. Mas não monótono. Elias e eu ainda passávamos tempo juntos. Nunca rotulamos nosso vínculo, mas havia conforto em saber que alguém estava ali. Estudávamos, cozinhávamos juntos, compartilhávamos longas caminhadas e momentos de silêncio. Nem tudo precisava ser dito. Um dia, enquanto organizava a correspondência, encontrei um envelope vindo da mansão Sullivan. Meu nome estava escrito com uma caligrafia cuidadosa. Sem remetente. Dentro havia uma única folha. Nancy, sei que não tenho o direito de te pedir nada, nem mesmo seu tempo. Mas queria dizer o que não consegui em pessoa. Depois que você partiu, a casa ficou vazia. Fiona foi embora logo depois. Desta vez, sem dizer nada. Apenas um bilhete. Nenhum adeus. Fiquei esperando sua ligação. Mas você não ligou. E então, finalmente entendi. Fui eu quem perdeu algo. Você não me perdeu. Eu perdi você. Perdi a mulher que esteve ao meu lado nos meus piores momentos. A que abriu mão dos próprios sonhos só para proteger minha dignidade. A que sorria mesmo no silêncio. Espero que esteja feliz agora. Não vou escrever novamente. Só queria dizer obrigado. Ryan. Dobrei a carta lentamente e a coloquei de volta no envelope. Depois, deslizei para o fundo de uma gaveta e a fechei. Aquele capítulo havia terminado. Naquela mesma semana, Elias e eu fomos para as montanhas fazer uma trilha curta durante o fim de semana. A trilha era longa, mas linda. Flores silvestres brotavam entre as pedras, e o ar era puro e leve. No topo, sentamos lado a lado, comendo sanduíches e observando as nuvens passarem. Você acha que algum dia esquecemos as pessoas que nos machucaram? Perguntei. Elias pensou por um momento. Não, mas paramos de precisar de respostas delas. Assenti. Recebi uma carta do Ryan. Você está bem? Estou, respondi. Ele se despediu. E você? Sorri de leve. Há muito tempo. Ficamos ali por um tempo, ouvindo os pássaros e o farfalhar das folhas. Não era necessário dizer mais nada. De volta ao campus, recebi a confirmação da minha aceitação na Bolsa Internacional. Passaria o ano seguinte viajando entre a Europa e a Ásia, trabalhando em sistemas de energia para comunidades carentes. A empolgação era imensa. À noite, revirei fotos antigas que havia guardado em um disco oculto. Eu de vestido de noiva. Eu ao lado de Ryan, de forma estranha. Eu olhando para ele enquanto ele olhava para longe. Selecionei todos os arquivos. E apaguei. Não por raiva, mas porque eu não precisava mais me lembrar de quem fui por outra pessoa. Agora, eu tinha espaço para crescer em quem eu verdadeiramente era. No orfanato, a diretora chorou quando contei sobre a bolsa. Sempre soube que você nasceu para grandes coisas, disse ela. Não, respondi com carinho. Eu nasci para me tornar alguém de quem eu mesma pudesse me orgulhar. E acho que estou finalmente chegando lá. As crianças me abraçaram, puxando minha blusa, pedindo que eu enviasse cartões postais de cada país que visitasse. Prometi que enviaria. Naquela noite, sentei-me no quarto, olhando pela janela. Um dia, eu estive em um altar que nunca foi feito para mim. Um dia, caminhei 10 milhas na chuva, de coração partido e alma entorpecida. Agora, eu estava comprando passagens, não para fugir, mas para expandir. Não correndo da dor, mas correndo em direção ao propósito. Tudo havia mudado. Mas eu também. Meu primeiro destino na jornada da bolsa foi Copenhague. Ar puro, céus brilhantes e uma eficiência silenciosa.
Dividi um apartamento com 2 pesquisadores, um do Brasil e outro da Turquia. E, embora nossos idiomas fossem diferentes, nossos corações batiam com o mesmo propósito: criar sistemas de energia sustentável capazes de transformar vidas. Trabalhávamos por longas horas no laboratório. Visitávamos áreas rurais, onde pequenas cidades ainda dependiam de redes envelhecidas. Numa noite, assisti a uma garotinha acender a luz de sua casa pela primeira vez. O rosto dela se iluminou mais do que a lâmpada no teto. Chorei em silêncio. Nos meses que se seguiram, viajei por diversas regiões da Europa e partes da Ásia. Pequenas vilas nas montanhas. Cidades costeiras reconstruídas após tempestades. Cada lugar tinha uma história. Cada pessoa me ensinou algo novo. Na Tailândia, conheci uma senhora que tocava toda a sua casa com um sistema que havia construído com o marido falecido. No Marrocos, conheci um menino que queria construir moinhos de vento para refrescar a sala de aula. Na Turquia, fiquei num terraço observando painéis solares sendo instalados, enquanto crianças dançavam lá embaixo com esperança nos olhos. Enviei cartões postais para as crianças do orfanato, como prometido. Fiz pequenos desenhos em cada um. Uma montanha aqui, uma lâmpada ali. Minha mala ficava mais leve, mas meu coração, mais cheio. Um dia, durante uma conferência em Berlim, conheci uma mulher de uma startup de Nova York. Ela ouviu minha palestra e se aproximou depois. Você pensa como uma engenheira, mas fala como alguém que viveu o que construiu. Eu vivi, respondi. Ela me entregou seu cartão. Quando sua bolsa terminar, venha nos procurar. Naquela noite, enviei um e-mail para Elias. Nova York pode ser o próximo destino. Ele respondeu imediatamente. Onde quer que você vá, você leva sua luz com você. Um mês depois, eu estava em frente a uma pequena sala de aula no Nepal, explicando como funciona um circuito básico. As crianças olhavam com os olhos arregalados. Uma garotinha levantou a mão e perguntou: Eu posso construir algo também? Sorri. Você pode construir tudo o que quiser. Naquela noite, sentei sob as estrelas e escrevi no caderno que a senhora Sullivan havia me enviado. Escrevi sobre a chuva, sobre a caminhada de 10 milhas, sobre o silêncio, sobre o adeus sem lágrimas. E então escrevi: Eu não sou mais quem eu era. Eu não sou quem eles pensavam que eu era. Eu sou mais. De volta ao quarto, recebi um e-mail. Era de Fiona. O assunto dizia: Obrigada. Dentro, apenas uma frase. Se você não tivesse entrado naquele dia, talvez Ryan nunca tivesse se recuperado. Achei que você fosse fraca. Eu estava errada. Não havia amargura no meu peito. Nem calor atrás dos olhos. Apenas encerramento. Não respondi. Não havia mais nada a ser dito. Com o fim do ano, olhei para um mapa na parede, com alfinetes marcando todos os lugares por onde passei. Cada um ponto de cura. De crescimento. De pequenas vitórias silenciosas. E, quando voltei ao campus para um seminário de curta duração, a professora Lu me recebeu com sua expressão séria de sempre. Você voltou viva, disse ela. Sorri. Por pouco. Ela me entregou uma pasta. Seu nome está sendo considerado para um prêmio, Impacto Global em Física Sustentável. Parabéns, Nancy. Fiquei olhando para a pasta, o coração acelerado. Depois de tanto silêncio. Depois de tantas substituições. Depois de tanta invisibilidade. Meu nome finalmente estava sendo dito, por quem eu era, não por quem eu substituí. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma. Você conseguiu. Não por Ryan. Não por mais ninguém. Mas pela garota que um dia ficou sozinha na chuva, esperando que alguém voltasse por ela. Ela não esperava mais. Ela construiu a própria luz. O inverno voltou como uma velha lembrança. Neve suave nas janelas. O cheiro de canela vindo das cafeterias locais. Eu havia retornado à universidade para um último semestre de pesquisa, antes de assumir oficialmente meu novo cargo em Nova York. Meu quarto agora era menor. Mais simples. Mas parecia lar. Numa manhã, ao passar pelo prédio de ciências, vi um mural coberto de panfletos de eventos. Palestras. Feiras de emprego. Campanhas de doação. No canto inferior, um nome familiar. Ryan Sullivan, palestra convidada, investimentos renováveis e responsabilidade corporativa. Congelei. Já fazia quase um ano desde que vi o nome dele em qualquer lugar. Não falávamos desde a última carta. Achei que ele tivesse desaparecido da minha vida para sempre. Mas lá estava ele, num panfleto colado bem ao lado do meu. Ele falaria na mesma conferência que eu havia sido convidada para encerrar. Mais tarde, naquela tarde, fui até o auditório principal para a checagem de som. A coordenadora me entregou minha programação. Você é nossa última palestrante, disse ela. Logo depois do Sr. Sullivan. Claro. Não disse nada. Apenas assenti e voltei para meu quarto. Naquela noite, recebi uma mensagem de Elias. O destino testando sua paz de novo. Sorri. Talvez. Mas eu não me abalo. Ele respondeu. Você já venceu, Nancy. Apenas atravesse.
No dia seguinte, entrei no auditório 20 minutos mais cedo e fiquei ao fundo enquanto Ryan subia ao palco. Ele usava um terno cinza simples e falava com uma confiança calma. Falou sobre a necessidade de transparência na energia limpa. Sobre a importância da responsabilidade pessoal na ética corporativa. Foi uma boa palestra. Ele terminou com uma frase que me tirou o fôlego. Às vezes, são as pessoas que vão embora que mais nos ensinam sobre como ficar. Desceu sob aplausos discretos. Passei por ele enquanto me dirigia ao palco. Ele não falou. Apenas me olhou. Não havia dor em seus olhos. Apenas respeito. Fiz minha apresentação. Falei sobre o trabalho de campo, os desafios na implementação, as vitórias silenciosas que nunca viram manchete. E, ao terminar, os aplausos foram mais intensos do que eu esperava. Desci do palco e Ryan se aproximou. Você foi incrível, Nancy, disse em voz baixa. Obrigada, respondi. Aceita um café? Só para conversar. Sem expectativas. Pensei por um momento, depois balancei a cabeça. Obrigada, Ryan. Mas não. Tenho um trem para pegar. E um futuro me esperando. Ele sorriu. Sem mágoa. Apenas aceitação. Cuide-se. Você também. E foi só isso. Sem lágrimas. Sem arrependimentos. Apenas duas pessoas que, um dia, compartilharam um capítulo, agora escrevendo seus próprios finais. Naquela noite, embarquei no trem. A neve batia na janela enquanto as luzes da cidade desapareciam atrás de mim. Abri meu caderno uma última vez. Escrevi. Não se constrói um futuro olhando para trás. O amor não está em quem parte, mas na força de continuar quando eles não voltam. Na parada seguinte, uma mãe entrou com sua filha. A menininha sentou-se ao meu lado, abraçando uma mochilinha. Você é cientista? Perguntou. Sorri. Sim, sou. Os olhos dela brilharam. Eu quero ser uma também. Então você será. Conversamos até ela adormecer. E naquele instante, percebi algo bonito. Eu não era mais substituta de ninguém. Eu havia me tornado o exemplo de alguém. Nova York era mais barulhenta do que eu esperava. Ônibus, pessoas, táxis, passos, vozes. Tudo pulsava como um coração vivo. No começo, achei esmagador. Mas depois percebi que era como eu, cheia de energia, de histórias, de movimento. Instalei-me em um pequeno apartamento acima de uma padaria no Brooklyn. O chão rangia e as paredes eram finas, mas o espaço era meu. Cada móvel que colocava me lembrava que aquela vida, aquele futuro, eu havia construído com minhas próprias mãos. A startup me recebeu de braços abertos. Meu primeiro projeto foi desenvolver sistemas de energia autônoma e acessível para escolas em regiões remotas. Liderei uma equipe, orientei estagiários e comecei a palestrar em conferências de tecnologia por todo o país. Cada vez que segurava um microfone, lembrava da garota que um dia o pegou em um casamento para mentir e proteger outra pessoa. Agora, eu falava apenas a verdade. Alguns meses depois, recebi um envelope pelo correio. Sem remetente. Dentro, havia uma foto do novo laboratório de ciências do orfanato, com uma placa na parede. Centro de Aprendizagem Nancy Kim, em homenagem à coragem, força silenciosa e luz. As lágrimas vieram aos meus olhos. Comprei uma passagem para o próximo recesso escolar. Quando retornei ao orfanato, as crianças correram até mim como se nenhum tempo tivesse passado. A diretora me abraçou com força. Você cumpriu todas as promessas, sussurrou. Mais tarde, entrei no novo laboratório e toquei a placa. Era real. Meu nome. Não ligado a um homem. Não escondido atrás da sombra de alguém. Apenas meu. Peguei meu velho caderno, agora quase cheio, e escrevi na última página. Você conseguiu, Nancy. Caminhou pelo fogo e encontrou a si mesma do outro lado. Isso não é o fim. É a vida que você sempre mereceu. E está apenas começando. Naquela noite, fiquei do lado de fora, vendo o pôr do sol pintar o céu com dourado e lavanda. As crianças riam atrás de mim. O vento era fresco, o mundo estava silencioso, e meu coração cheio. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Elias. Você está em casa? Sorri e respondi. Sim, finalmente. Na manhã seguinte, doei o vestido de noiva que um dia usei para um teatro comunitário. A atendente perguntou se eu gostaria de deixar um bilhete com ele. Deixei. Escrevi. Para alguém corajosa o bastante para escrever os próprios votos. Que você sempre escolha a si mesma primeiro. Depois saí, com a porta se fechando atrás de mim com um leve tilintar. Anos depois, algumas pessoas me perguntariam como encontrei força para abandonar tudo, para encerrar um casamento, recomeçar, reconstruir. Eu sempre dava a mesma resposta. Eu não fugi. Eu caminhei na direção de quem eu fui feita para me tornar. Por quê? No fim, minha história nunca foi sobre Raya. Ou Fiona. Ou sobre um casamento que nunca deveria ter acontecido. Foi sobre reconquistar meu nome. Minha voz. Meu futuro. E hoje, eu vivo cada dia sabendo. Eu não sou uma substituta. Eu não sou um plano B. Eu não sou a segunda chance de ninguém.
Eu sou o primeiro capítulo da minha própria história. E isso é apenas o começo.